outra pergunta. Uma pergunta importante, que esta era a vez do Filipe, agora eu peguei a minha vez. Quando você está fazendo tudo certo, mas você está passando por uma fase em que parece que os resultados estão estagnados, como é que você reage a isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente teve no mês de outubro, a gente não estava atingindo a meta que a gente desejava. E aí a Carol falou, Michel, eu sei que você está produzindo conteúdo, eu sei que você está fazendo. Eu falei, eu também estou tentando descobrir o porquê que não está impactando tanto, né? E foi um momento que eu acho que começou uma série de aumentos de reajustes na nossa economia. E talvez possa realmente ter impactado. Mas o que aconteceu? Eu lembro que nos últimos 7 dias ou os últimos 10 dias, não vou saber exato, mas eu sei que foi no final do mês, do nada começou a acontecer as vendas. Foi do nada. Então não sei se foi a produção do conteúdo, se foi a produção... Foi uma coisa que a gente realmente ficou perplexo. A gente não sabia. Porque aconteciam vendas, né, Pedro? Se eu pegar, eu acho que venda diária, todo mês assim, eu vou acompanhando vendo se tem pelo menos uma venda, né? Normalmente às vezes acontece 2, 3 vendas por dia hoje, mas eu vou acompanhando isso para ver quantos dias eu fico sem vender. Antigamente, lá atrás, eu ficava vendo, poxa, quantos dias eu estou sem vender? Por que será? Eu ficava me questionando muito sobre isso. E hoje, eu me questiono assim, nossa, hoje vendeu uma venda. Mas por que aquele dia vendeu 4 e esse aqui vendeu 1? É o conteúdo? É a abordagem? O que faltou? Então, eu tenho essas frustrações, esses questionamentos que às vezes eu passo, até a Carol trouxe isso, né? E a gente ficou falando, poxa, Michel, agora eu tô entendendo, você está produzindo, você está fazendo, mas realmente está acontecendo, né? E aí ela mencionou, né, que não era uma coisa exclusivamente minha, até outros parceiros tiveram esse tipo de situação. Mas do nada começou e a gente chegou no número próximo das vendas lá, das 100 vendas que a gente atingiu. Se não me engano foi 97, eu acho, 97 ou 98 vendas naquele mês. Mas foi muito próximo, mas foi assim, estava em 74, 72 e do nada começou. Então se você perguntar naquele momento, eu estava frustrado também, como ela também estava frustrada. Mas o que aconteceu, não sei. Mas então, eu não desanimei em nenhum momento. É muito importante entender uma coisa aqui do mercado digital, que funciona muitas vezes como ações na bolsa. Tem alturas que a empresa não desvalorizou, mas as ações caem. Uma altura do mês, um acontecimento. Então, no mercado de infoprodutos é igual. O começo do mês, o povo ainda não recebeu. Então, em alguns nichos, isso faz muita diferença. Então, o pessoal ainda não a recebeu, é natural que não haja tantas vendas. Ou, por algum motivo, acontece que os conteúdos que foram produzidos não abordaram as dores, as dúvidas, que o povo está sofrendo mais no momento. Então, e há alturas mesmo que o mercado acaba por estagnar. Então, nessas alturas, é a forma como nós reagimos que vai ditar o resultado. Que grande parte das pessoas desiste. É uma coisa que eu lembro, igual por exemplo, quando eu estou numa situação dessas, para não me desmotivar, eu lembro de uma coisa que você me disse. Lembra da roda gigante? Uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo. Então a gente tem que fazer coisas para essa roda gigante voltar lá para cima o mais rápido possível. Então eu lembro muito disso que você falou, lá aqui em Santa Catarina, quando a gente esteve aqui ali na ilha. Então isso, eu sempre, eu acho que eu usei isso com a Bruna e não cheguei ainda a usar com a Carol, quando a Carol veio falar para mim das vendas, né? Mas é uma coisa que eu guardo para mim, eu sei, eu tenho que entender como que eu vou fazer ela virar um pouco mais rápido para voltar lá para cima novamente. Agora uma coisa que eu quero perguntar, e a gente já falou disto antes daqui da nossa conversa, o que é que tu achavas que no passado fazia sentido para ti no canal do YouTube e que o achismo não te trouxe resultados e que a coisa certa realmente te trouxe? E tu falaste naquela parte onde fazias Word, fazias Excel. Uma coisa que eu acho assim, a gente aceitar o que o outro tem para dizer. Quando aconteceu aquela situação, eu falo para vocês, Michel, você vai mudar teu canal.
Você não vai falar agora de Word, você não vai falar de React, você vai falar só de Excel. Para quem, por exemplo, tem um canal e às vezes abrange muito, ouvir isso dá uma dor para a pessoa, porque a pessoa criou o canal, às vezes, igual eu criei o canal com o objetivo de ajudar outras pessoas, né, que eram meus alunos, né? E quando a gente escuta isso, a gente fica pensando, puxa, será que vai dar certo isso? Será que eu vou fazer? E aí entra aquela parte da confiança. Eu confiei no que você falou. Então eu mudei o canal, eu mudei uma coisa, eu lembro, Michel, tem que mudar as capas e você tem que aparecer. Você tem que mostrar a tua imagem, as pessoas não sabem quem é você. E hoje, se eu, por exemplo, produzo um vídeo e eu não estou no vídeo, eu fico triste. Então hoje eu tenho que estar aparecendo no vídeo, eu tenho que estar conversando com o pessoal para eles saberem quem que eu sou, né? E então assim, aceitar aquilo que você falou para mim foi difícil, mas foi essencial, porque se eu não parasse para ouvir aquilo, para mudar o canal, entender aquilo como algo que eu estou criando como um negócio, né? Eu talvez assim estaria perdido, porque hoje eu tenho essa sensação, que talvez foi a sensação que você, não sua, mas a sensação de alguém que chega no canal que vê falando de tanta coisa, às vezes eu falo, nossa, essa pessoa fala do quê? Essa pessoa fala disso, fala daquilo outro, daí do nada mistura um assunto que não tem nada a ver, e aí o canal da pessoa abrange tantos públicos. É uma salada. Se perde, né? E o meu canal, eu acho que, por exemplo, estava acontecendo isso. Ia acontecer isso se eu não parasse para ouvir o que o Felipe falou. Entendendo. Tu tens uma pergunta que eu quero ouvir a resposta do Michel. Queres já? Não, eu fiz duas, agora é tua. É aquela que nós mais gostamos. Tu acreditas que a Book poderia produzir conteúdo por ti? Porquê que vai ser essa resposta? Porquê que não? Por quê? Porque o especialista sou eu no conteúdo de Excel. Vocês não tem como vocês produzirem um conteúdo que vocês não dominam, não tem como. Então, aí entra essa parte da parceria. Então, por exemplo, vocês são especialistas, né, e realmente vocês dominam o assunto. Vocês, quando, por exemplo, mexeram comigo, né, com as dicas, com a motivação, fala, Michel, faz isso que vai dar certo, Michel, faz isso, sempre até persistente mesmo. E eu tenho que entender, poxa, por que será que ele está sendo persistente? Eu vou ser persistente e não ouvir? Aí eu estou sendo burro, né? Desculpa dizer o termo, mas eu tenho que ser inteligente o suficiente para parar, para ouvir, para entender e colocar aquilo na prática. Então a parceria, né, que eu acho que é o fundamental, é isso. Cada um no seu lugar. Então vocês, por exemplo, tudo que vocês trazem de dicas, né, de valia, porque é tudo valioso. Eu acho que assim, se hoje, por exemplo, até eu me expresso talvez um pouco melhor, se eu falo um pouco melhor no vídeo, se às vezes eu apareço um pouco melhor, tudo para melhor, foi graças à parceria, porque eu aprendi muito por aqui. E aprendo todo dia. Cada dica que a gente vai conversando, igual agora há pouco, a gente estava conversando sobre esse assunto da esteira, que eu aprendi com você agora, né, e até a Brenda acompanhou, eu acho que assim, uma coisa que abriu um outro leque, uma coisa que talvez assim, um termo que eu não tinha nunca pensado na vida e entendido isso já. E isso é o importante. Então, isso são vocês que dominam, não sou eu. Eu só produzo conteúdo, aquele conteúdo que vocês enxergam que é a oportunidade. Michel, tem uma oportunidade aqui para você falar sobre esse assunto. Fala sobre esse assunto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá pegar aquele conteúdo, produzir da melhor forma e pensando em agregar na vida das pessoas. Porque é o único modo, eu acho, mais fácil da gente, não falando de vendas, mas em converter uma pessoa para virar um aluno do curso e ela entender que aquilo é uma oportunidade para ela, é através de agregar valor às pessoas. E isso eu aprendi com vocês dois aqui.